conseguir entregar tudo isso para a lavoura, professor, o que você está vendo na pesquisa em termos de manejo hoje, para dar uma orientada para o produtor? A pesquisa, né, infelizmente, muitas vezes vem atrás do produtor. Então, o que aconteceu nos últimos anos? O produtor vinha fazendo calagem, né, tendo bons resultados, só que alguns produtores começaram a aplicar óxido por cima do amendoim, similar ao que os americanos fazem com gesso. Né? E obtendo excelentes resultados, mas ainda de forma empírica, né, sem saber a dose adequada, né, sem saber o momento adequado. Então, o que nós temos observado hoje, que a pesquisa tem mostrado, né, os trabalhos nossos, a associação de uma fonte de cálcio, magnésio e enxofre com maior solubilidade, associado ao calcário, tem resultado em incremento de produtividade para o produtor. Né? Principalmente quando os teores no solo de cálcio, magnésio são baixos, né, em enxofre. Então, imagina um cenário, uma área de pasto degradado, o pecuarista ficou por vários anos sem fazer correção. No caso da cana, muitas vezes no último ciclo não fez correção, né, não aplicou calcário. Os teores estão baixos. Eu fazer só o calcário é melhor do que não fazer nada? É. Sim. Tem funcionado? Tem. Mas eu posso ter resultados melhores associando com outra fonte, né? Como eu brinquei lá no começo, tendo um parceiro, né, que pode ser óxido, que pode ser gesso. Aí sempre tem a pergunta do produtor, mas qual que é melhor? A gente não consegue falar de forma geral qual que é melhor. O que não precisa avaliar? Primeiro, análise do solo. Qual que é meu limitante aqui? Então, a decisão tem que fazer o diagnóstico. A partir desse diagnóstico, a gente tem que avaliar o que melhor vai se encaixar para aquele talhão. Né? Nem para o produtor, para talhão. Porque, às vezes, o mesmo produtor, às vezes, um talhão precisa só de calcário. No outro, precisa de calcário e gesso. No outro, calcário e óxido. Né? Mas é fazer o diagnóstico. A gente não consegue ter uma resposta assim geral. Né? Isso funciona sempre. Não. A gente tem que analisar caso a caso. Né? O que a gente sabe é que a correção tem que ser feita. É necessário. Né? Agora, em função de dose, quais produtos utilizar, é fazer o diagnóstico de cada talhão. A Coopercana hoje ela presta um serviço que está ganhando muito corpo, que é o de... é um processo, né, de aplicação em taxa variável do calcário. Então, ela presta serviço de amostragem hoje do solo, né, através de quadriciclos, né. Primeiro é feito um mapa para definir os grids, né. Aí vão as montinhas, tiram o solo. Hoje a cooperativa, hoje não, né, faz mais de 50 anos, tem o laboratório de solo, né, então entrega esses resultados para o pessoal da agronomia, eles fazem um mapa de aplicação e ela tem o caminhão que aplica em taxa variável também, né. Isso é muito importante, né, professor? Isso é fundamental. Porque, às vezes, dentro da mesma fazenda, eu posso ter áreas que eu preciso de 2 toneladas de calcário, outra área eu preciso de 5. E, às vezes, se eu fizer, na que precisa de 2, fazer 5.000 quilos, um exemplo, eu posso estar prejudicando também. Não é porque é bom que quanto mais, melhor. Não, eu tenho que fazer nas doses corretas. E os nossos solos, eles são muito heterogêneos. Né? Eu tenho muita diferença de um talhão para outro. Demais. Então, essa amostragem, né, em grid e fazer esse mapeamento da fazenda e fazer recomendações personalizadas por talhão é fundamental para a gente melhorar a eficiência, não só da correção, mas também depois da produção e da adubação. Com certeza. Pode falar, Bruno. Não, eu ia falar, não, impacta também no questão do bolso, né, do produtor também, que é igual, nós abordamos aqui, o professor trouxe você, que foi tema e assunto bem importante, questão de produtividade, da qualidade, e também o importante é o bolso, né, no caso, questão da agricultura de precisão e da taxa variável. Veja bem, a tecnologia nossa também, que é o Optimix que nós falamos, ele vai te entregar... Tá tudo no pacote que nós estamos falando. O cálcio, o magnésio e o enxofre. 3 nutrientes numa aplicação, numa entrega, numa entrada. Então, preço só.
um preço só, né? Diminui Uma dor de cabeça só. uma dor de cabeça, diminui a entrada de implemento na Aí Isoteia. área aplica o Optimix junto com o calcário? Não, o Não. Optimix já é o É o calcário com gesso. Com gesso. Ah, ele já é o calcário com gesso. Com gesso. Que aí te entrega cálcio, magnésio e o enxofre. Então, você pega a questão de taxa variável. Você já está levando o combo. Olha o pacote de benefícios dessa tecnologia que a Viter tem hoje. Então- E faz parte hoje do agro, né? Hoje, conversando com todo mundo, acho que vocês vão concordar, a margem está mais curta para todo mundo, né? Exato. Sim. Então, o produtor que não pegar, não é ser deslumbrado com a tecnologia, mas não ir atrás da tecnologia e usá-la de modo eficiente, ele corre muito risco de sair até da atividade, né? Você pega esse ano o próprio amendoim, né? Tem um amigo meu que fala, a soja quebra, o amendoim esfola, né? É assim mesmo. Então, quem não utilizar a tecnologia com muita sabedoria e inteligência, hoje corre grande risco. Tem Qual que que é usar ao hoje do favor. Optimix aí, o manejo ideal que você vê, Matheus? A gente veio trabalhando, acho que é o segundo ano já que a gente faz pesquisa junto com o professor, ele utilizando o Optimix para plantio mesmo. Em vez de fazer o calcário e depois o gesso, ele já faria o Optimix numa aplicação só, na dosagem correta, através da análise de solo, e está entregando muito mais resultado do que ele estivesse fazendo as aplicações separadas. Então, ele pode usar esse fertilizante como correção de solo. Então, já facilitando aí no manejo dele mesmo, fazendo uma aplicação só, igual o Bruno falou. Aí, a gente E aí, antes de plantar o amendoim, Isso. A gente fez o estudo com 30 dias. 30 dias antes. Com 30 dias e antes. adapta a dosagem também, né? Faz a análise bonitinho, a gente entrega hoje as proporções que o Matheus mencionou, 3:1, que é 3 partes de calcário para uma de gesso na mistura. Então a gente consegue 2:1, atingir então consegue adequar de acordo com a análise e atingir o que ele precisa. O Então produtor. conforme a análise personalizada, você consegue... Sim, direcionar qual seria o melhor Optimix para o produtor. Isso aí é interessante demais, né? E importante demais, né, professor? Exatamente. Então, assim, quando a gente fala, né, a correção é a base, e os produtores têm feito. Mas aí, quais são os avanços, né, associar a tecnologia? De novo, né, você vai ter uma brincadeira. O Pelé sozinho resolvia jogo. Só que o Pelé com o Garrincha resolvia muito mais Todo fácil. mundo. Então, Jogava mais isso fácil. que a gente precisa avançar. Né? E apesar da correção ser muito importante, só ela não vai resolver também. Não. Depois eu tenho que pensar toda a adubação equilibrada com fósforo, com potássio. Né? Eu tenho que pensar a adubação equilibrada com micronutrientes. O boro, para amendoim, é uma cultura muito responsiva a boro. E nos solos que nós temos, cultivo de amendoim, normalmente os teores de boro são muito baixos. Depois, cobalto e molibdênio, né, que são 2 micronutrientes, que melhoram a eficiência da fixação biológica de nitrogênio. Então, o produtor tem que pensar como um todo. Por mais que sistema, né? A agricultura é um sistema, né? Por mais que o foco nessa conversa foi ali os 3 macros secundários, eles sozinhos não vão resolver. Então, para o produtor ter uma boa produtividade, qualidade, tem que pensar como um todo. Fazer a coleta de solo, olhar quais nutrientes são limitantes e aplicar todos na dose adequada. Muitas vezes o produtor liga para nós e pergunta, né? Aí eu planto amendoim com 600 quilos de tal fórmula. Por alqueire, por exemplo, que é um termo que o produtor usa muito, o produtor de amendoim. Se eu aplicar 900 quilos, vou produzir mais amendoim? Não necessariamente. Porque às vezes você está aplicando, né, naquele fertilizante fósforo, nitrogênio e potássio, mas o limitante não é esses aí. O limitante é um boro, o limitante é um enxofre. Sempre a gente tem que pensar em aplicar todos que estão precisando. E não é porque o calcário, o fósforo é bom que quanto mais melhor. Não. Se você aplicar uma dose acima do recomendado, além de ter um custo de produção maior, você vai ter uma limitação de produtividade. Você vai ter um desequilíbrio, uma dose exagerada de calcário. A dose era 2.000 quilos, eu apliquei 20, por exemplo. Você vai levar muito pH. E quando o pH do solo aumenta muito, chega muito próximo de 7, reduz a disponibilidade dos micronutrientes catiônicos.
Então, é o equilíbrio, é aplicar o que precisa. Por isso é tão importante, como você comentou, né, que vocês têm feito análise de solo por glebas, né, por talhões, para ter recomendações Né? personalizadas e aplicar o que realmente é necessário. Às vezes, se tá mais equilibrado ali naquele talhão, você faz uma taxa fixa. Ou se tá muito variado, vai para taxa variada, né? Exatamente. E, o professor, e a importância também não só de pensar em utilizar os elementos da adubação, né? Mas na tecnologia, pensando em margem, né? Sim. Acho que Exatamente. é o ponto. Eu vou ter margem, eu não vou pôr nada. Não. Porque, não, ou eu vou ter uma produtividade, vou comprar tudo do bom, do melhor, vou socar ali a esmo, que também não vai funcionar, né? Você tem que pensar em margem, em produzir com racionalidade, né?